volto com o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 85, Testemunho. Eu sou Haroldo, hoje são 12/11 de 2025, né? São exatamente 13 horas e 16 minutos. Vamos ler o tempo, o que diz o Evangelho, né? Respondeu-lhes Jesus: dizes isso de mim mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Uma pergunta, né? Ele fez essa pergunta aí para Pilatos ou para os apóstolos, né? João capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo. A pergunta do Cristo a Pilatos, tá vendo? Tem significação mais acessível. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas, quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador. Por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, de repetição pura e simples das palavras ouvidas? Ou seja, quando nós dissemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Jesus, que nós temos muita fé, que Ele fez tantas coisas, né? Que se dizia um milagre até, né? Curou o cego, curou o leproso, curou o atrofiado, curou todas as coisas. Quando a gente diz isso, a gente diz com a fé, com a certeza, ou nós dizemos só porque ouvimos falar? Ou nós dizemos só porque nós lemos em algum livro, ou na Bíblia, numa palestra espírita? Ou nós temos certeza, temos a fé sincera, né? Ou nós repetimos isso como um disco, né, que repete os sons fonográficos, né? Então é preciso que a gente cuide desse lado, cuide de levar mais a sério, de não sermos como papagaio que só repete aquilo que ouve, né? É necessário que nós pusemos em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que sabemos, né? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. É necessário que a gente atribua títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Eu vejo tanto aí, eu amo Jesus, Jesus me ama, Jesus nos ama, a gente sabe, né? E a gente ama mesmo Jesus? A gente consegue repetir os seus feitos? Claro que não. Mas pelo menos tentarmos ser melhores, né? Fazer com que os seus ensinamentos venham à tona no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensar, no nosso agir, né? E agir. Pensar, ouvir, saber, sem ação não adianta, né? Tem que ser objetivo. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas reviver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. A gente tem que ser mais fiel a essas coisas, né? A gente tem que ser mais prático, né? Na nossa vida religiosa, nos nossos conhecimentos sobre o nosso Mestre, sobre o nosso amado Jesus, né? A gente precisa que a gente repense, analise, reflita bastante sobre esses assuntos, porque eles são muito importantes. Vou lhe dar exemplos, por exemplo, por aqui. Todo mundo gostaria de ser Chico Xavier, igual o Chico Xavier. Mas ninguém queria ser o Chico Xavier, né? Com tantos problemas, tantas dificuldades, né? A vida do Chico não foi mil maravilhas, né? Ele não vivia para ele. Ele vivia para o próximo.
A gente consegue? Não. Mas a gente queria. A gente queria ter a mediunidade que ele tem. A gente queria ser como o Divaldo. Queríamos ter a palavra, a mediunidade do Divaldo, do Raul Teixeira. E de outros, e de outros, e de outros. A gente, né? Eu, por exemplo, sou fã de Paulo e de João. A gente não vai conseguir ser como Paulo e como João. Aliás, sou fã de todos os discípulos de Jesus, né? São todos maravilhosos. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Qual a origem disso que você está falando? Qual a origem disso que você está dizendo? E você tem que estar também saber a origem de tudo aquilo que você aprende. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. A gente pode encarnar, reencarnar, mas as nossas experiências religiosas vão ficar conosco, né? Nesse capítulo, portanto, é lógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios, né? É útil a todo aprendiz testificar-se de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentos também. É necessário que a gente observe a vida de Cristo nos dias tranquilos e também nos tormentos, né? E no nosso também. A gente tem que saber lidar com essas coisas. A gente tem que procurar iluminar o nosso coração com os ensinos dele, para que a gente possa sentir essa influência, né, nos nossos dias tranquilos e nos dias tormentosos, que seria muito mais leve para nós, né? Muito mais, se a gente conseguisse fazer isso. Nós não teríamos tantos problemas. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Como eu falei agora, os discípulos de Jesus, né? Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. A gente tem que usar também da gente, nossas inspirações, nossos aprendizados. Estudar sempre, aprender sempre, pôr para fora nossas inspirações, nossas ideias louváveis, é claro, né? Nossas ideias louváveis, nossos bons exemplos, procurarmos ser os exemplos para os outros, né? Porque falar é bom, mas a gente tem que dar o exemplo, vivenciando como Jesus falou e exemplificou. Então nós temos que ser dessa forma, né? Sintonia real é o que se trata nessa mensagem de Emmanuel. É muito fácil admirar os feitos de alguém, como eu disse, é muito fácil você admirar o Chico, o Jesus, Joana de Ângeles, André Luiz, Bezerra, Dr. Bezerra, e muitos outros, né? Se eu vou ficar falando aqui, não tem como. É muito fácil a gente admirar isso, né? É simples a gente falar que eles são grandiosos, são mesmo, né? Difícil é seguir os exemplos, pois entre a admiração e assumir posturas idênticas ao admirado, há uma grande distância, mas a distância é longínqua, é muito grande, tá? Não basta dizer Senhor, Senhor, para se dizer discípulo íntegro do Mestre. Mateus, capítulo 7, 21 e 23. Necessário que a reforma íntima se desenvolva no sentido do progresso espiritual do adepto das ideias que se admira.
Ou seja, é necessário que você faça a vontade do Pai, como o Cristo nos advertiu nessa passagem de Mateus. Não adianta, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. É preciso que a gente siga os exemplos que nós ouvimos aí, que nós aprendemos, né? E façamos a nossa reforma íntima. O que é reforma íntima? Mudarmos por dentro, mudarmos nossos comportamentos, sermos mais pacíficos, tranquilos, mais calmos, mais amorosos, mais irmãos dos nossos irmãos, né? Nós somos uma só família, uma família universal. E é preciso que a gente entenda isso. Esquecer os preconceitos de todas as formas, principalmente o preconceito religioso. E fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso é muito importante. Não devemos afirmar que certas coisas só o Cristo faria. Pois ele mesmo disse que faríamos muito mais que ele. Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se ele disse é porque é possível. Então, se é possível, vamos lutar para que a gente chegue lá, né? Enquanto a gente não chegar, nós não estaremos legal. Então, que sejamos fiéis ao conhecimento da superioridade do Mestre, mas que sejamos também fiéis à nossa identidade com Ele. Nos reformando intimamente, tornando-nos escolhidos, já que atendemos ao seu chamado. Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Lindo, né? Lindo. A gente aprendeu um pouco sobre reforma íntima. E tirando, antigamente falava matar o homem velho e deixar nascer um homem novo. Não. É educar o homem velho para que se transforme um novo homem. É preciso que nós sejamos novos de evangelho, novos de atitudes, de reforma íntima. É preciso que nós passamos a fazer boas escolhas, né? Porque a vida é feita de escolhas. Eu até peço sempre perdão a Deus pelas más escolhas que eu fiz, né? E que a gente faça isso também. Peçamos perdão a Deus pelas nossas más escolhas. E que a gente possa fazer escolhas melhores daqui para frente, seguindo as pegadas do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Jesus nos ajude muito, nos proteja, nos ampare. Em breve estaremos aqui com mais um estudo, né? Eu agradeço ao Domício, porque tem algumas reflexões dele aqui também, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, vamos vocês até a próxima.